Nessa videoaula eu vou ensinar como fazer uma carta do céu para ser usada para localização de objetos. Para isso, vamos usar pura e simplesmente o programa DS9, que existe tanto na versão Linux, Windows e Macintosh. Eu vou começar a demonstração usando ele no sistema Windows. O uso é equivalente em todos os outros sistemas. Então eu começo por abrir o programa. Eu já tenho um link direto para o programa DS9 no meu desktop, com o qual eu posso acessar o programa. A partir da interface gráfica, a primeira coisa é ter em mente que o DS9 permite, através da internet, acessar observatórios virtuais. E isso é feito através do menu Análises, Image Servers, e eu posso escolher qualquer banco de imagens desse menu. Eu vou escolher o terceiro. E nesse terceiro, eu vou, a título de exemplo, simplesmente procurar um objeto que ele é encontrado pela nomenclatura padrão dele, que é a OLTT 3218, uma estrela padrão. Então, se eu clico na caixa que me apareceu no desktop e clico em Retrieve, eu obtenho as coordenadas do objeto e acesso à imagem. Evidentemente, pode-se notar que o campo é muito maior do que o que realmente é de interesse para uma carta do céu. Então, uma das opções fornecidas pelo DS9 é que eu posso limitar o campo da onde eu vou extrair a imagem. E é interessante que esse campo tem o tamanho aproximado do próprio campo do Goodman. E isso é feito simplesmente digitando os valores aqui. Por aproximação, eu vou colocar 4 minutos de arco de largura e 5 minutos de arco de altura. Então, eu peço novamente para que a imagem seja carregada e em um novo frame a imagem é carregada no tamanho solicitado. Utilizando as ferramentas do próprio DS9, eu posso clicar na imagem anterior para selecioná-la. Você sabe que uma imagem está selecionada quando aparece esse quadro azul. E no menu de opções Frame, eu seleciono a opção Delete. Então agora eu só tenho o frame que eu puxei por último, que tem interesse para começarmos a fazer a carta do céu. Essa carta de localização, o objeto que é do nosso interesse é o objeto central, a estrela padrão LTT 3218. Então começamos por marcar a posição dela usando uma região. A região é acessada no DS9 pelo menu Region, Shape e Circle. Eu desenho um círculo em volta das coordenadas do objeto do meu interesse. Então, usando o mouse, controlando a ferramenta eventualmente por zoom, eu clico e indico o objeto. Esse círculo é grande o bastante para englobar outros astros dentro dele. Então é interessante que eu controle o tamanho desse círculo. Clicando uma vez sobre o objeto, eu seleciono esse objeto como indicado pelos quadrados em cada quina da região. Dando 2 cliques, eu abro mais uma caixa de diálogo onde eu insiro parâmetros que caracterizam o círculo. Entre os parâmetros existe um que é de raio. Nesse parâmetro eu posso digitar um raio menor e aplicar a minha imagem com sucesso, como indicado aqui. Controlando o zoom,
com o botão zoom e o botão mais, eu posso ver com mais detalhes como está a centralização e controlar na mão os detalhes de centralização. Note que dentro da caixa de diálogos de Circle pode se ver a atualização automática das coordenadas que foram movidas. Eu posso, dentro dessa caixa de controle, também controlar coisas como a espessura da linha e adicionar um texto ao objeto que está sendo representado, no caso o círculo. A combinação de teclas Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar funcionam no DS9. Então eu posso selecionar o texto da caixa que eu usei para indicar o objeto que eu quero observar com Ctrl+C e colar na caixa Circle. Usando o botão Apply, eu tenho o texto inserido, que pode não estar muito claro, mas posso controlar também os detalhes desse objeto, indo na opção fonte e tamanho 12 e eventualmente a opção bold, que é um negrito para a fonte. Os detalhes a gente vai corrigir conforme formos realizando a edição da imagem. Então, numa segunda etapa, eu vou retirar o zoom para tirar o detalhe da imagem e posso eventualmente adicionar entre as regiões shape uma bússola indicando a orientação do céu, com a opção Compass em Region. Pressionando, clicando sobre a imagem, aparece o objeto de orientação no céu. Só que, como você pode ver no detalhe, essa imagem está calibrada astrometricamente. O norte é para cima e leste para a esquerda. Para fazer com que esse objeto tenha essa mesma orientação, deve-se clicar 2 vezes no objeto e na opção Compass, no menu Coordinate, escolher pela opção WCS. Com isso eu tenho a imagem na orientação. Novamente, você pode controlar outras propriedades, como a espessura da linha, tamanho da fonte, ou efeito de destaque da fonte. Então, posso colocar e posicionar esse objeto, clicando e arrastando ele em qualquer disposição do céu e alterar a sua cor. Também é possível adicionar uma caixa de texto com os valores de coordenadas para informar na carta do céu, na carta de localização, as coordenadas para esse objeto. Então, no menu Region, opção Shape, eu tenho a opção Test. Com Test, eu posso inserir um texto que eu vou chamar de ascensão reta. Okay. Com 2 cliques, acesso o menu de opção texto e posso copiar as coordenadas da caixa de círculo onde eu fiz eu indiquei onde está o objeto. Essas coordenadas, elas estão em pixels nessa representação. Para transformá-las de pixels para ascensão reta e declinação, eu só preciso acessar a opção Coordinates e mudar o sistema de referência para WCS e depois mudar para coordenadas sexagesimais. Assim, a representação sexagesimal eu posso copiá-la e colá-la na minha caixa de texto. Aqui.
eu tenho o texto, eu posso mudar novamente propriedades como o tamanho da fonte, o estilo dela e a cor dela. Para fazer o texto indicando qual é a declinação, eu posso já aproveitar a estrutura desse texto pronto, copiar com Ctrl C e colar com Ctrl V. O objeto está copiado, é só usando as teclas de setas arrastar o objeto para baixo e com 2 cliques abrir essa nova caixa de texto e mudar o texto para deck, copiar as coordenadas do círculo com a opção Ctrl C nas coordenadas da caixa do texto, Ctrl V, e aplicá-la. Por conveniência, pode ser interessante que o objeto não seja apresentado em branco sobre preto. Uma das razões é que esses projetos vão ser impressos, então as cartas do céu também vão ser, e isso poupa tinta na hora da impressão. Então, para inverter a escala de cores, basta acessar o menu Color do DS9 e a opção Invert Color Map. Com isso, eu tenho a minha carta do céu com a inversão das cores na escala de cores. Então, agora eu vou preparar o objeto para impressão. Vou aumentar o tamanho dele em uma unidade. Para que caiba todo o objeto, eu vou mudar o modo de apresentação do DS9 de horizontal para vertical, selecionando a borda da interface do DS9 somente para ampliar a extremidade que não está sendo exibida, e eu posso reposicionar os objetos clicando sobre ele e arrastando para a posição desejada, como por exemplo a ascensão reta e declinação se encontram mais afastados. Eu posso com um clique selecioná-lo e usando as teclas do teclado de direção do teclado reposicionar o texto. Posso selecionar 2 objetos ou mais combinando a tecla Shift com o clique do mouse. Vejam que o texto de declinação já está selecionado. Vou selecionar o texto de ascensão reta com a tecla Shift pressionada e o clique do mouse no botão esquerdo. Novamente, usando as setas do teclado, posso arrastar os objetos para baixo e para a esquerda, obtendo um bom contraste com o texto. Por exemplo, o texto em verde aqui não apresenta um bom contraste. Eu posso substituir clicando 2 vezes na caixa de texto do círculo. Ela reabre a caixa de círculo e posso mudar a cor para preto. Às vezes pode ser conveniente ter o preto funcionando simplesmente como sombreamento de uma outra cor. Então eu posso copiar esse círculo com a tecla Ctrl C novamente, Ctrl V, ela está copiada, com um cliquezinho de um pixel para cima e um pixel para a esquerda, desloco o texto e posso mudar a cor do texto para verde como estava. Então o que eu tenho agora, usando as teclas do mouse para mover a seleção, é um objeto com uma leve sombra, mais um objeto que eu posso inserir nessa carta do céu, simplesmente para dar contraste à região
que representa o campo do Goodman, é inserir uma região a partir do menu Region, Shape e Box e indicar os limites esperados para os extremos de margeamento do Goodman. Com novamente 2 cliques eu abro a caixa de propriedades do retângulo e posso mudar a espessura e a cor da linha. Com isso eu tenho uma carta do céu quase pronta. Agora, para imprimi-la, basta fazer isso no menu File, escolher a opção PostScript Print, selecionar a opção File, indicar o local onde se deseja gravar o arquivo, clicando em Browse. E entre as opções eu vou escolher o próprio desktop, por razão de simplicidade na exibição. Então, isso aí. A caixa de texto de impressão, aí aparece. Vou mudar o nome do arquivo gerado para LTT 3218, LTT 3218. Vou conservar as cores, PostScript Level 2 e a resolução para 300 dpi. Com um OK, eu começo o processo de impressão, que gera um arquivo PS. O arquivo PS é reconhecidamente um arquivo grande, então deve-se tomar o cuidado de convertê-lo para PDF, e esse é o formato preferencial para nós no SOAR. No Windows existe uma série de ferramentas, inclusive ferramentas gratuitas para fazer essa conversão. Uma das ferramentas mais populares, mas também que ela é comercial, é o Acrobat. Permite você converter o PS para PDF simplesmente com um clique com o botão direito. Isso na versão paga. Se a gente fizer a mesma coisa no Linux, existem outros recursos para converter a imagem PS em PDF.